Nossa, mas eu odeio quando eu vou tomar um café e sem querer eu destruo a malha que compõe o tempo e espaço da nossa realidade. Uma droga quando isso acontece. Mas bem, permita-me lhe perguntar, quantas vezes você já viu as estrelas de noite? Não, é lógico que você já viu as estrelas, eu sei disso. Não tem como não ver, mas eu não tô falando de modo corriqueiro. Eu digo que você parou tudo o que você estava fazendo para olhá-las. Nem que seja para reparar se o tempo estava fechado e ia chover, ou naquelas vezes que você estava deitado com seus amigos na calçada depois de, sei lá, jogar futebol, com aqueles golzinhos de rua feito de chinelo de dedo, sabe? E quis meter o louco para se achaltar e apontar onde que tá a constelação de Orion e explicar por que ela tá tentando destruir a constelação de Escorpião enquanto se defende da de Touro. Num confronto quase eterno entre Aldebaran e Betelgeuse. Ou Beetlejuice, se você é desse. E que um dia esse confronto vai se apagar. E elas tendem a apagar. Carregando esses questionamentos, eu posso começar a criar a base desse vídeo. Primeiro, eu já devo dizer que é quase impossível falar de Outer Wilds sem acabar spoilando coisas mesmo que minúsculas dele. E você pode não se importar de levar spoiler de coisas que ainda não viveu, mas com Outer Wilds isso precisa ser um pouco diferente. Eu vou fazer o meu melhor aqui para dizer o que eu preciso sem entregar esse trunfo do jogo, pois afinal a descoberta é realmente a recompensa que ele se propõe a te entregar no decorrer da sua gameplay. Então levem isso em consideração caso pretenda jogar ele ainda. Saibam apenas a sua premissa, antes de embarcar nessa aventura. Mais pra frente no vídeo eu vou explicar o motivo disso. Resumidamente, esse é um jogo que você nunca mais vai poder jogar outra vez na sua vida. Eu sou Reverente, e aqui estão minhas ideias sobre a experiência de ter jogado Outer Wilds. Eu acredito que muitos já tiveram o sonho de ser astronauta alguma vez na vida. Aparentemente essa já foi uma tendência bem forte entre crianças de gerações passadas, já que, segundo as pesquisas hoje em dia, elas querem mais ser youtubers mesmo. Mesmo assim, ver imagens de astronautas, planetas, estrelas e foguetes ajudam a complementar a curiosidade que alimentamos pelo desconhecido. Aquela velha fantasia de como seria se aventurar no universo. Eram coisas como as telas de proteção de anos 95 e 98, por exemplo, que mais me faziam pensar nisso. E também em muitas outras perguntas, tipo, como será que é estar lá? Como se parece uma estrela de perto? O que será que tem em outro planeta? E do que ele é feito? Será que o espaço é um lugar legal? Tem mais alguém lá ou estamos todos sozinhos? Eu, ao menos, devo ter tido esse sonho, o de ser astronauta, por alguns meses, talvez alguns anos da minha infância. Sei lá, não lembro, eu era criança, assistia TV Globinho e comia miojo de Turma da Mônica sabor tomate. Mas essas perguntas eram coisas que os adultos ao meu redor normalmente não gostavam de responder. Não por não saberem, tem isso também. Só que mais por eles não poderem dar respostas tão complicadas que vão apenas te confundir e levar a ainda mais perguntas. E hoje eu sei que é irritante você sofrer uma inquisição infantil de perguntas que você não sabe a resposta. Ou sequer saberia como começar a explicar sem ser superficial demais. Então é mais comum apelarem pra fantasia e dar aquelas respostas fáceis. Aquelas que a criança quer ouvir, como a habilidade de voar no espaço, a lua que na verdade é feita de queijo, uma estrela de 5 pontas. Com o passar do tempo, essas questões começam a parar de ser tão importantes e atuais. Quem exatamente liga se o planeta mais quente do nosso sistema solar não é Mercúrio? E daí se o furacão de Júpiter está rodando há mais de 80 anos e tem quase uma Terra e meia de tamanho? O que importa é se o brilho das estrelas que estamos vendo hoje em dia emitiram essa exata luz quando Cristo ainda estava vivo. Acontece que o tempo passa e nossas preocupações viram outras. Essas perguntas acabam indo embora, mas o céu não. Sempre que você olhar para cima de noite ao decorrer de sua vida, tudo vai estar lá. Talvez não nos mesmos lugares de 10, 20 anos atrás, mas sempre vai estar lá. E junto ao céu, as perguntas começam a ressurgir. Agora, posteriormente em nossas vidas, e com mais intelecto, eu espero, deduzimos algumas respostas. Como é estar lá? Desagradável, no mínimo. Como é uma estrela de perto? Uma bola de plasma muito quente. Do que outro planeta é feito? Definitivamente não é de queijo. Nós estamos todos sozinhos? Dados insuficientes para a resposta significativa. Eu já tô enrolando demais para começar a falar do jogo, então vamos voltar ao foco. Eu não tô aqui para falar do paradoxo de Fermi, esferas de Dyson, ciência de foguetes. Isso é apenas um relato, não um simulado admissional da NASA. Que foi? Outer Wilds, quando eu joguei pela primeira vez, me fez pensar em muitas coisas. E algumas dessas eu já havia esquecido que não era a primeira vez que pensava nelas. E para gravar esse vídeo, revisitando o Recanto Lenhoso, que é o planeta que você começa, que tá na intro do jogo, ele me pareceu diferente. Quando essa trilha sonora começou, a nostalgia veio e me atropelou feito uma carreta. Eu vou falar da trilha sonora mais pra frente ainda, então não se preocupem.
Esse é um jogo de exploração, aventura e acima de todos os outros aspectos que ele tiver, é um jogo de aprendizado, ambientado em um sistema solar feito à mão para você fazer o que você quiser. Talvez você já tenha pego para jogar algum game que tenha uma dinâmica de você encontrar um lugar que não pode acessar e posteriormente na gameplay ganhar uma habilidade que te permite passar por esses lugares antes inacessíveis. O ataque forte que quebra paredes rachadas, o famoso pulo duplo, esse é um clássico, hein? Tem aqueles de planar também para acessar lugares restritos por abismos. Isso é uma forma de mudar a progressão do jogo, que dependendo do seu design pode optar por ser linear, que permite você avançar na história de maneira planejada e prevista pelos desenvolvedores, através desses pequenos power-ups que você encontra que fazem você enxergar o mundo de outras formas. Algo que antes parecia ser um detalhe do cenário se torna interativo, e nessa hora gira uma chavinha na sua cabeça fazendo você se sentir recompensado por lembrar desses lugares que passou antes. E a sensação de renovação e descoberta são somadas à recompensa, e acaba por tornar a experiência de jogar esse jogo cada vez mais divertida. Em Outer Wilds o caso é outro, a progressão não é linear, de fato completamente oposta a isso. O único momento em que é requisitado que você faça alguma coisa é assim que você abre o jogo e é recebido com a frase "pega os códigos de lançamento", onde com ele em mãos você vai poder sair por aí com a sua nave em seu primeiro voo como o mais novo integrante da Outer Wilds Ventures. E talvez não seja tão diferente disso. Mas enfim, atualmente muitos já devem estar familiarizados com jogos que não são lineares, mas a maneira como Outer Wilds faz isso é digno de nota. Quando você sai com seu foguete, você é livre para explorar o que você quiser. Claro que você não vai para o espaço a troco de nada. Essa coisa de programa espacial é um negócio caro. Mesmo que sua nave seja feita de tábuas e pregos e sua única fonte de alimento seja marshmallows providos pelo programa espacial. Então, logo de cara, é dito que você vai levar um aparelho recém-desenvolvido para analisar escrituras antigas de uma civilização que existiu muito antes da sua, no mesmo sistema solar que você está. Por muitas vezes você vai se deparar com enigmas e quebra-cabeças que não parecem fazer sentido, e algumas vezes nem parecem um quebra-cabeça por si só. Então você pode tentar ir na força bruta com as combinações e soluções, ou voltar mais tarde. Você tem todo o tempo do mundo para refazer o que você quiser aqui. Só que nesse jogo não existem os tais power-ups como eu citei antes. Você não precisa ser forte, pois na verdade você já tem todas as ferramentas necessárias para zerar o jogo logo que você acorda na fogueira do seu planeta pela primeira vez. Quando você se deparar com uma situação que não sabe como lidar, provavelmente é pois você não aprendeu ainda como lidar com ela. Você precisa conhecer mais as coisas e ir no seu ritmo. Já dá pra perceber um pouco do porquê eu digo de não poder jogar duas vezes. Quando você zera um jogo, como você já sabe as soluções para tudo depois de uma gameplay, não tem mais a emoção da descoberta. E a sensação de progressão, essas eram as maiores recompensas que o jogo podia te dar. E você já as tem. E algo muito interessante de constatar é que esse jogo nunca é o mesmo para todos que o jogarem. Você pode estar jogando com outro amigo no Discord, por exemplo, streamando sua tela, e o entendimento das frases que você encontra, enigmas e coisas do jogo podem ser diferentes. A vontade de explorar certos cantos antes de outros também não é igual. Quando eu joguei pela primeira vez uma situação dessas, que eu estava streamando minha tela para um amigo no Discord que já havia zerado o jogo. E eu havia jogado o Kerbal Space Program antes disso. No Kerbal, o primeiro desafio que você se impõe geralmente é ir para a Lua. Então, eu disse para ele aquela frase meio famosa que Kennedy disse em 59: "We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard." Então o clássico seria simplesmente pegar a minha nave e ir pra Lua. E eu fiz isso. Quando outro amigo meu jogou, o primeiro lugar que ele foi visitar foi o Sol, pois ele meio que caiu lá com a nave e tal. Ok. Aí depois disso ele começou de novo e decidiu passear pelo próprio planeta, por ter ficado com trauma da experiência talvez. E incrivelmente, há coisas a se aprender mesmo até onde você mesmo mora. Algumas cenas no jogo são apresentadas de formas muito sutis, com cenas mesmo sem texto algum. Um ambiente, um acontecimento, isso já faz você ter aquele clique na sua cabeça de associar coisas e entender o que significa por si só, podendo fazer com que uma mesma cena que você possa ter visto várias e várias vezes ganhar novos significados a cada vez que você vai sabendo mais do universo do jogo. Mas uma das maiores brilhâncias do jogo por mim é como ele faz você se sentir diante do que está acontecendo. É bem comum em jogos com narrativa e texto pesado nós queremos esgotar todos os diálogos que o NPC tem para nos dizer, pois queremos saber tudo, isso é normal. Mas Outer Wilds dá uma invertida nisso logo de cara. Você pega os códigos com a curadora do museu do programa espacial e quando você pensa que vai fazer perguntas, como faria em qualquer jogo que te permite conversar com NPCs fora de uma cutscene, o jogo te dá essa invertida. É o NPC que te joga a pergunta: o que você vai fazer quando chegar no espaço? Isso pode passar batido para muitos, mas já diz tudo sobre como vai ser o jogo. São as perguntas que vão mover você adiante.
O jogo progride conforme sua curiosidade cresce e vice-versa. E nossa, como esse jogo é bom em gerar perguntas, meu Deus. E acredito que, sem querer, ele captura perfeitamente a sensação de horror cósmico. Não por Tech-Two nem nada do tipo, mas passar tempo demais olhando a imensidão do universo, uma hora faz você se sentir pequeno. Você gradualmente vai encontrando proporções maiores quando começa o jogo. No começo, é só um planeta no céu. Ok, isso já te situa em alguma coisa. Então a fogueira, onde há você e mais um companheiro. Um espaço bem pequeno. Então uma vila que você habita. Um pouco mais de espaço, vários indivíduos, você sendo um deles, até você chegar no mapa do jogo e ver que o seu tamanho é relevante para ele. Ele insiste em dizer: você está aqui, mas não é possível ver nada das maiores construções que você conseguiria ver de perto no seu planeta. E quando você percebe que esse mapa é gerado em tempo real, as coisas começam a ficar impactantes. Isso gera uma sensação de relevância, mas também de ânimo para você poder explorar esses cantos. Você sendo um mero e único mortal pulando de planeta em planeta na esperança de descobrir coisas novas em horas, vai parecer que é tudo em vão, pois jamais você pode competir com a infinidade do universo. Você até pode não ficar com medo disso, tudo bem, mas a sensação é presente e constante. Em certos momentos, gera uma sede de buscar importância e significado, tentar ser diferente e fazer diferença, deixar sua marca no universo, mesmo ele não se importando com você. Desenvolvido pela Mobius Digital e distribuído pela Annapurna Interactive, caramba, demorei tudo isso pra falar dos criadores. Ele foi um dos grandes destaques do ano de 2019, concorrendo ao lado de Disco Elysium, Slay the Spire, Gris, My Friend Pedro e esse negócio aqui. Um excelente ponto no jogo é que ele confia na sua inteligência como um jogador. Ele tem certeza que você é capaz de somar os 1 mais 1 que aparecem na tela, então ele não se preocupa em se explicar para você, assim como o universo. Tudo se resolve em tempo. Às vezes, uma ponta solta que você encontra numa linha de narrativa pode ser completada em outros lugares que você acha explorando. E a maneira como esse jogo foi desenvolvido, de que todos os planetas e acontecimentos têm ligação um com o outro, e por fim com todo o esquema geral das coisas que acontecem em todo lugar, permite você sempre ter uma boa ideia de onde você pode ir para se manter em movimento. E falando dos planetas, cada um é único. Algo que me incomoda às vezes é a visão extremamente genérica que alguns jogos passam de exploração espacial, como o planeta de gelo, o planeta verde, o planeta de radiação. Aqui cada planeta parece também ser um personagem por conta própria. É quase como se eles tivessem sua própria personalidade, tratando você de formas diferentes, cada um com sua dose de perigos, diferenças e descobertas, e suas ambientações que variam e muito, seja por interferência sua mesmo ou apenas um mero passado tempo. Eu acho Outer Wilds um jogo obrigatório para todas as pessoas que podem ter acesso a ele de alguma forma. Não por ele ser divertido, não por ele ser emocionante, mas por ele mudar as pessoas. A experiência de ter jogado e terminado esse jogo é tão intensa que ela realmente consegue fazer isso com você. É claro que ele tem sua cota de defeitos, o jogo perfeito não existe. Ele é muito pesado em leitura, tem muito texto e muita coisa depende da sua interpretação, para você saber de possíveis pontos de interesses em outros planetas e tal. Boa parte da crítica que eu vi sobre esse jogo é que, se eu quisesse ler tanto assim, eu comprava um livro. Existem gostos para tudo, e leitura é um negócio muito chato para muita gente. Mas não necessariamente pensando nisso, a DLC do jogo, que eu vou falar mais pra frente alguma coisa ou outra sobre, joga tudo isso de leitura pela janela, assumindo uma dinâmica única e nova. E isso tudo somado a uma trilha sonora que, nossa, tá vendo esse desgraçado aqui? Esse aqui. Então, ele chama Andrew Prylow. Eu não sei o que ele usa para compor, mas olha, dá perfeitamente certo. Cada música que toca no jogo e os temas de cada planeta passam um pouco da personalidade dele. E é como se o cara conseguisse capturar perfeitamente o que está acontecendo na sua tela e transformar em som. É quase como se a música viesse do lugar e não da trilha sonora de um jogo. Isso manipula impecavelmente seus sentimentos durante a gameplay, elevando a intensidade e dramaticidade de uma cena em questão. Quando eles anunciaram uma DLC, eu fiquei meio preocupado, pois o jogo terminou redondo, certinho, bonito e perfeito. Sabe aquelas coisas que se melhorar estraga? As expectativas estavam nas alturas, e se o que eles fizessem fosse algo medíocre, ia machucar muita gente. Algumas pessoas até relevam, mas deixam um sentimento muito ruim. Podemos ver isso na continuação de Dark Souls, por exemplo, pois até os fãs de Dark Souls às vezes não gostam de admitir que esse jogo existe. Aí a DLC sai e eu não sei como eles conseguiram. Eu não consigo explicar, é um negócio que tem que experimentar pra você entender. Mas a DLC é ainda melhor que o jogo base. Claro, com menos duração, tem umas, 6, 8 horas no máximo, senão seria outro jogo também. Mas ela levanta conceitos e hipóteses que dão um sentido a mais para quem viveu a história do jogo.
com uma trilha sonora ainda melhor que a do jogo base, um lugar extremamente cativante e interessante de se explorar e mecânicas nunca antes vistas no Outer Wilds, é o suficiente para relembrar o que se vive no jogo base, só que com um toque de estranheza, que casa extremamente bem com o ambiente e o tema dessa DLC. Outer Wilds é uma busca quase eterna por respostas, diante de coisas incompreensíveis apresentadas logo nas primeiras, 1 hora e 22 minutos de jogo. Com certeza você já vai se deparar com coisas bizarras e sem explicação. E nos momentos que a sensação de insignificância crescia, ela me fazia voltar a alguns pensamentos que eu já tive em diversas fases da minha vida, como: estamos sozinhos no universo e vamos deixar de existir eventualmente? Que diferença faz a nossa existência? Se diante da imensidão do cosmos eu sou insignificante. Insignificante. É uma palavra curiosa, né? Ironicamente é uma palavra com um significado forte, desolador. Ela causa medo, irritação, loucura. Nós, seres humaninhos, tivemos ao decorrer dos séculos o dom de produzir grandes feitos. Construímos monumentos, civilizações e aprendemos agricultura e dominamos os elementos. Tudo isso permitiu que nós pudéssemos mover montanhas e usar todo o nosso conhecimento para o bem e para o mal. Insignificante. Desde cedo, uma capacidade incrível de reconhecer padrões nos ajudou a se proteger de muitas adversidades impostas por clima, predadores, catástrofes. E então chegamos até o ponto onde começamos a olhar muito para cima. E aquele mesmo céu estrelado que sempre nos visitava todas as noites, ao menos nas que não chovia, claro, começou a nos intrigar. Desde quando Pitágoras percebeu que a Terra era redonda no século VI a.C. e Copérnico em 1497, que já desconfiavam ou até tinham absoluta certeza de que talvez nós não éramos o centro do universo. Galileu começou a notar estrelas diferenciadas no céu, e com o passar do tempo ele descobriu que não eram estrelas, mas sim planetas, assim como a Terra, e que eles até tinham astros próprios orbitando. Vejam só, vizinhos. Eles só estavam muito longe. Mas é claro que a igreja não gostou muito disso, pois levaram Galileu a um tribunal por ter inventado toda essa história de heliocentrismo, e os inquisidores o condenaram à prisão domiciliar, obrigando ele a desmentir tudo que havia descoberto. E, parecendo uma criança fazendo birra, ela se recusava a aceitar que o mundo não tinha 4 cantos, que a Terra e o ser humano podiam não ser o centro de tudo, e que tudo que existe no nosso único e exclusivo planetinha podia, talvez, existir em outros parecidos com o nosso que perambulavam por aí. No obscurantismo você não tem o direito de falar essas coisas sem ganhar um ingresso para a fogueira. Imagino que isso tudo, na verdade, gerou medo. E eles deviam pensar que se nós não somos o centro de tudo que existe nesse tal universo, então seríamos nós. Acontece que encontramos finalmente um significado, e assim como os filósofos e estudiosos de antigamente, só vamos descobrir certas coisas se olharmos para cima. Para alguns, Outer Wilds vai parecer um jogo de aventura, para outros um jogo de terror existencial. Para os mais esquisitos ainda, ele é um Dark Souls dos jogos de navio onde pousar sem perder a própria nave é impossível. Mas ele nunca vai ser o mesmo jogo para cada pessoa. Cada um vai entender uma coisa diferente dele. Vai explorar ele de um jeito diferente e em ordem diferente. E discutirá com pontos de vista também diferentes. E todos provavelmente estarão certos, ou complementando um ao outro. Mas infelizmente, uma hora ele acaba. Ele culmina em seu final que é até hoje na minha vida a experiência mais única e intensa que um jogo me entregou. Até hoje eu jamais poderia conseguir explicar para alguém. Não só pelo peso que ela carrega, todo o significado, toda a emoção, mas também pelo fator de spoiler, né? Pois chega a ser um pecado dizer qualquer coisa que acontece nesses momentos finais para alguém que nunca jogou e que ainda pode experienciar tudo que o jogo te ensina. Quem aí estiver jogando e tiver para chegar nessa parte do jogo ainda, quando estiverem lá, respira fundo, se deixa levar. Nossa, mas você deve estar exagerando. Vocês não sabem? Vocês não jogaram Outer Wilds? Quero ver vocês zerar aí, olhar pra mim e falar: ah, grande coisa. Tudo isso culmina num jogo que alguns dizem, relatos reais, hein? Querer poder bater a cabeça até esquecer desse jogo pra poder ter o prazer de viver ele de novo. Caramba. E olhando pro tema espacial, só que mais pra cá, na nossa vida real, nós seres humanos mandamos o James Webb pro espaço. Ele fez imagens magníficas. A gente tá vivendo as descobertas em tempo real também. E agora fazendo algumas reflexões, quanto mais você busca saber sobre o universo, maior ele fica para sua interpretação. Eu não me refiro só ao jogo. E mais longe parece que ficamos de compreender o que está acontecendo nele exatamente. As pessoas falam de buracos negros, supernovas, Big Bang, e nada disso parece palpável para nós, que estamos vivendo nesse exato momento. Mas são várias coisas que a ciência já cansou de provar ou teorizar, que existem e acontecem, com ou sem a nossa interferência.
É assustador pensar que não estamos no controle de nada disso e que a entropia vai e não volta. Para podermos dormir tranquilos com um travesseiro leve de noite, nós racionalizamos essas coisas dizendo para nós mesmos: tá, mas como é que isso aí afeta o Grêmio? Pois se deixarmos esses pensamentos de solidão e irrelevância entrarem na nossa mente, a gente nunca mais vai ser os mesmos. Estaremos olhando para a escuridão vasta do universo e os pontinhos brilhantes sendo cada um possível sistema solar flutuando nesse abismo. E esse abismo uma hora vai olhar de volta. Nós vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a oceanos sombrios de infinitude. E em momento algum fomos feitos para ir longe. Esse desgraçado estava errado. Esse trecho foi escrito antes da descoberta de outras galáxias. Talvez, por mais aterrador que possa parecer a ideia de estarmos sozinhos e sermos ignorantes a inomináveis ocorrências do universo, ainda há um feixe de esperança que vamos conseguir desvendar muita coisa. A ignorância pode até ser uma bênção para alguns, mas estamos sempre avançando, buscando um propósito e um significado no meio de tudo que nos cerca no espaço. Ele nunca vai fazer questão de se explicar para nós. E não precisa, as coisas são assim. E não há nada de errado nisso. Ele sempre vai estar lá, para quem quer que seja, vê-lo e estudá-lo. Seja um cientista, um astronauta ou uma criança que gosta de miojo da Turma da Mônica sabor tomate. Se você pretende jogar, evite ao máximo possível todo e qualquer spoiler sobre a história e os acontecimentos do jogo. Uma vez que você já sabe de tudo, já era, você não volta mais. É como jogar detetive, onde as 3 cartas que estão no envelope de confidencial são sempre o Coronel Mostarda com o candelabro na sala de estar. E não importa o quanto você embaralha, sempre vai ser isso. E você já sabe. Se o meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço os que até aqui ficaram e até uma próxima ocasião.